Olá, boa tarde, bem-vindos ao Pessoas Incríveis. Eu sou a Ângela Vicente e trago-vos mais um convidado para um novo episódio, que é a Patrícia Belo. Obrigada por teres vindo, Patrícia. Obrigada eu pelo convite. Olá, Ângela. Patrícia, um desafio que tu agarraste aqui de vir aqui ao nosso programa, pôr aqui um bocadinho a nu quem é a Patrícia, não é? E começamos mesmo por essa pergunta. Patrícia, quem és tu? Apesar dos títulos, apesar de tudo, quem és tu? Ora, acho que globalmente e essencialmente sou um projeto inacabado. Mas se eu tivesse que me caracterizar, se eu quiser mostrar um bocadinho quem é que eu sou, eu terei que dizer que sou uma pessimista com muita sorte. E acho mesmo. Porque eu consigo arranjar um problema para cada solução. É um dom natural que eu tenho. Mas depois, felizmente, faço muito mal futurismo. Porque consigo abraçar os desafios e consigo olhar para as problemáticas do dia-a-dia sempre pensando no pior cenário. E felizmente surpreende-me sempre. E portanto acabo feliz no final do dia. E essa tem sido a minha estratégia. Um bocadinho, não sei se voluntária, não sei se acho que começou de uma forma bastante involuntária, como um mecanismo de proteção. E depois ficou entranhado na minha maneira de ser, na minha forma de lidar com as coisas. E portanto acho que é isso, eu olho de uma forma tendencialmente negativa para a vida no geral, mas acabo portanto, no final do dia estou a sorrir com aquilo que aconteceu e acho que genericamente é assim que eu tenho levado a minha vida. Ok, E é assim que eu sou. Isso realmente é uma forma fora da caixa de pensar. É possível. Houve algum desafio, algum momento difícil de que te recordas que marcou bastante a tua vida e que exigiu de ti realmente uma grande superação? Sim. Eu consigo pensar em vários momentos da minha vida que eu acho que foram particularmente desafiantes. Genericamente, há se calhar uns 2 momentos na minha vida que eu não sei exatamente identificar o porquê, mas onde eu começo a sentir-me triste, onde eu começo a questionar muito acerca da minha vida, acerca de quem é que eu sou e começo a entrar num buraco filosófico que me leva a algum sofrimento. E que foram ultrapassados com algumas ferramentas que eu fui obtendo. Mas acho que aquele que foi o grande momento de dificuldade que eu senti foi quando, no final de 2017, eu descobri que tinha uma doença. E fui um dia trabalhar e eu trabalhava no hospital como enfermeira e, portanto, vou um dia trabalhar e tenho um braço inchado, uma coisa um bocado estranha. E vou fazer um exame e no final o médico disse-me que precisava de falar comigo e eu fazia muitas leituras, já era pessimista na altura e sempre com um certo traço de hipocondria, e na altura eu conseguia fazer algumas leituras e eu percebi que alguma coisa não estava bem, e o médico vem falar comigo às 2 da manhã, estou eu sentada na mesa de ataque e ele diz-me, senhora enfermeira, tem uma massa no peito, no tórax, não era no peito mama, no peito tórax. E eu disse-lhe, mas desculpe, está a dizer que eu tenho cancro? E ele disse-me, a senhora sabe que nós na saúde não usamos essa palavra. E o que eu traduzi foi, ele está a dizer-me que eu tenho cancro. E de facto, naquela altura não dava para perceber exatamente o que era, mas tinha-se uma desconfiança e veio-se a confirmar que eu tinha de facto um linfoma. E portanto, nos meses seguintes, eu, com todas as características que eu tenho e que já tinha na altura,
tive que lidar com um processo de doença e um processo de tratamento que para mim foram altamente dolorosos, foram muito sofridos, por muitos motivos, porque eu sou enfermeira e sabia algumas coisas sobre a doença, mas não sabia o suficiente para conseguir desmistificar todos os potenciais problemas que foram surgindo na minha cabeça na altura. Para além do sofrimento físico que traz fazer os tratamentos. Porque, infelizmente, o preço para uma pessoa conseguir tratar uma determinada doença é passar mal, infelizmente, porque ainda há poucos tratamentos sem efeitos secundários. Mas é isso que nos aguenta, é ter foco na meta. Exatamente. Consegues partilhar connosco um bocadinho qual foi essas emoções que sentiste aí nesse momento crítico de saber de quando o médico te disse isso? No momento em que o médico me disse, eu tenho uma imagem mental. É curioso. No momento em que o médico me disse que eu tinha a tal massa, eu tive 2 pensamentos e consigo partilhar aqui porque eles estão muito presentes. O meu primeiro pensamento foi: o que é que vai acontecer à minha irmã se eu morrer? O que é que vai acontecer no sentido em que achava que ela ia sofrer imenso. A preocupação com os outros, não é? Não seria só ela, mas creio foi a primeira. Foi a primeira. Sim, a minha irmã sempre foi o topo das minhas preocupações, da minha atenção. E o meu segundo pensamento foi: eu vou morrer e eu nunca visitei um país budista. E mais à frente gostava de falar sobre isto do país budista. Mas, portanto, esses foram os principais pensamentos, e depois as emoções que surgem daí, essencialmente são de muito medo. Eu sempre tive, acho que desde que me lembro, desde os meus primeiros pensamentos existencialistas, a morte sempre esteve no topo desses pensamentos. E de repente eu vejo-me numa situação onde a morte, o pensamento sobre a morte está de uma forma permanente. E quer dizer, é um medo que é muito difícil de quantificar, é muito difícil de explicar. Mas ao mesmo tempo acaba por obrigar a que se procurem mecanismos para lidar com isto e ter que se remexer em questões que são muito mais profundas, que emergiram por causa da doença, mas que na realidade são muito mais profundas. Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre esse ponto de viragem. Quando começaste a encontrar então essas estratégias para lidar com essa situação? Ora, nos primeiros meses eu questionava-me muito porque eu chorava todos os dias e tinha muita pena de mim própria. É inevitável. E quando fiquei sem cabelo, olhava-me ao espelho e tinha assim umas olheiras um bocado fundas, e eu olhava-me ao espelho e muitas vezes eu não me reconhecia, porque a minha vida mudou muito rapidamente, eu fazia muitas coisas, quase não dormia, e passei para uma fase de não fazer nada, não tinha nada para fazer, quase não tinha objetivos, a não ser sobreviver. E ainda assim, numa dada altura, eu acho que hesitei entre o querer sobreviver e o querer morrer, dado o sofrimento que eu tinha. Mas, voltando a isso, tenho esse profundo sofrimento, essa pena de mim. Quero ser como as outras pessoas que estão lindas e maravilhosas na rua, que eu vejo pela janela, que eu vejo na internet, nas redes sociais. Eu já só quero aquilo. Mas aquele mau aspecto que eu tinha era o aspecto de quem se estava a curar. E eu tinha que pensar nisso muitas vezes. Há uma coisa que eu gostava de partilhar.
há um dia eu sinto-me profundamente sozinha, até aparecerem algumas pessoas que foram partilhando situações semelhantes e que me foram apoiando, para além dos meus amigos e da minha família, porque não tendo passado pela mesma situação do que eu, foram de facto pessoas incríveis a apoiar-me. Mas há um dia em que eu para passar o tempo, comecei a pintar em aguarela. E um dia eu perco a sensibilidade nos dedos. Foi uma coisa muito rápida, foi quase de um dia para o outro. Perco a sensibilidade nos dedos e vou a um grupo ibero-americano do Facebook, onde as pessoas partilhavam as suas histórias e que foi muito útil para mim, numa dada altura. E neste grupo havia pessoas que faziam descrição disto e que diziam que inclusivamente já não sentiam quase os braços. Portanto, depois também tinha este lado negativo. Claro. E então, muito perto do meu quarto tratamento, em que eu já não sinto os meus dedos e sei que vou ter que fazer 8 tratamentos, eu decidi que não ia fazer mais quimioterapia. Portanto, no meio daquele sofrimento todo, no meio daqueles efeitos secundários, eu decidi que não fazia. Naquela ânsia tão grande que eu tinha de sobreviver, lá está, eu dou por mim a pensar... Não, eu se calhar não quero sobreviver, eu se calhar só quero morrer porque eu quero acabar com este sofrimento. E portanto é um sítio muito paradoxal e ter que lidar com isto de facto é complicado. Mas então eu ligo uma das minhas grandes amigas que me acompanhava aos tratamentos, à maioria deles, e digo-lhe, a chorar muito: Ana, eu não vou voltar a fazer quimioterapia porque eu não vou aguentar não sentir os braços. E ela disse-me: ok, fofinha, está tudo bem, mas no dia em que fores comunicar isso à médica, eu vou lá estar contigo, está bem? E ficou por aí. E eu percebi que isto nunca ia acontecer, que eu nunca iria dizer nada disto, que eu iria continuar a fazer tudo. E de facto, numa dada altura, alguém me diz: tens que parar de chorar, acabou. Tipo, o teu tempo para chorar acabou e portanto agora tens que mudar o chip e tens que ter uma abordagem diferente a isto, porque isto está-te a consumir na totalidade. E de facto mudou. No dia seguinte, eu ainda bastante arruinada, foi depois de um dos tratamentos. No dia seguinte eu decidi que não ia chorar mais, pelo menos não com tanta frequência. Portanto foi uma decisão, houve aí uma decisão. Houve uma decisão, teve que ser porque eu estava-me assim, de uma certa forma, na minha ânsia de viver, eu estava a desistir de viver. Eu estava a não conseguir levantar-me da cama. Eu estava a não querer fazer nada. Eu estava a não querer falar com pessoas, eu não queria ver pessoas. E portanto, estava a ser quase contraditório. Sim, compreendo. Uau! Não sei se respondi à tua questão. Sim. Era o ponto de viragem, portanto foi esta decisão aqui que fez esse tal ponto de viragem de começar a transformar isto em algo diferente, não é? Sim, e também, como eu estava a dizer ao início, eu sou uma pessimista com muita sorte e eu fui tendo sempre boas notícias. Eu trabalhava em cuidados intensivos e eu recebia muitos doentes com doenças hematológicas. A minha era uma doença hematológica e o desfecho quase nunca era positivo. Mas obviamente era porque também vinham para os cuidados intensivos porque tinham situações muito, muito graves que eu nunca tive. Tinha só na minha cabeça. Eu dizia à minha irmã: estou com alguma dor de cabeça, eu faço um anticoagulante, será que eu estou a ter um AVC? E ela dizia: ou então é só porque deixaste de beber café há não sei quantos dias e portanto... Desmistificava. Sim, e por isso essas boas notícias também foram sempre sendo apaziguadoras, foram sempre sendo motivadoras. Eu saí das minhas consultas de hematologia com a minha médica, que é uma pessoa sempre muito positiva, com muito boa energia, e eu saía de lá sempre eufórica. Era num estado de euforia que eu saía. Depois acalmava um bocadinho, então ia tendo este... E depois eu passei o período em que eu estive a fazer os tratamentos. Na primeira semana eu não saía de casa. Eu era um trapo absoluto. Mas nas outras duas eu andava sempre com as minhas amigas a passear. Eu ia ao museu, eu andava ao ar livre porque não podia estar em sítios fechados com pessoas. E na realidade acabo por ter boas recordações.
Portanto, houve aí umas coisas muito boas nesses momentos. Há boas memórias? Há muito boas memórias. O que Interessante, não é? Uhum. Eu acho que durante este quadro que foi tão difícil para mim, foi tão doloroso em tantos momentos, há coisas que eu guardo que me dão conforto. Numa dada altura, a minha motivação, eu tive a acabar o meu projeto de mestrado nos primeiros meses de baixa, escrevi-o sob profundas náuseas. Ele não ficou grande coisa, mas eu tenho orgulho dele. Mas a realidade é que aquilo custou-me imenso a escrever, mas quando acabou eu perdi os objetivos, lá está. Foi ali naquela fase do 3º, 4º tratamento em que eu sinto que me vou bastante abaixo. E numa dada altura, estamos a falar de estar no inverno, e eu lembro-me que me levantava com 2 grandes objetivos: ir para debaixo ir para a banheira e ligar o chuveiro e sentir a água quente a bater na minha cabeça careca, que era um prazer incrível. Não sei descrever, quer dizer, os carecas saberão, mas ser careca de novo e sentir isso é uma coisa interessante. E eu depois vestia-me e saía à rua para ir para um cantinho ao pé da minha casa, que eu vivia ao pé da igreja da ajuda, e eu ia para lá para um cantinho abrigado a só apanhar sol, e isso dava-me um prazer muito grande. E tenho outras boas recordações. Gostou-me muito passar do ser cuidadora, porque eu acho que sempre tive esse traço de cuidadora, para ser cuidada. Mas neste momento as memórias do ser conduzida pelo meu pai para cá e para lá, andar com a minha irmã, eu turbante na cabeça, e a realidade é que passeávamos por Lisboa, íamos fazer várias coisas juntas, mesmo os almoços com as minhas amigas, o facto de eu ter tempo para dedicar a algumas coisas, fizeram com que ao dia de hoje, eu que tenho vivido sempre com muito medo de muita coisa, olho para esse período com recordações que me trazem conforto. E elas são muito importantes para mudar a forma como isto ficou inscrito em mim, esta experiência. Sim. Ao longo desta fase e ao longo de tudo isto, agora olhando para trás, que recursos é que achas que utilizaste? Intrínsecos, extrínsecos? O que é que tu utilizaste na altura para lidar com tudo isto? Olha, eu fazia na altura psicoterapia, já fazia antes, sobretudo para lidar com esta com a ansiedade de traço que eu tenho, de querer viver sempre no futuro, e num futuro relativamente pessimista. Eu já fazia, e de facto isso foi uma grande ajuda. Perceber o que é que me estava a causar maior sofrimento, conseguir objetivar, e até perceber que alguns sintomas, eu tenho alguma somatização, algumas coisas que eu sentia no corpo, estavam muito relacionadas com o medo do sofrimento e o medo da morte. E reconhecer isto foi muito importante. Foi o primeiro passo. A meditação e a medicação ajudaram. Em fases diferentes, com prioridades diferentes, mas uma ajudou a dormir, por exemplo, ajudou a focar, e a outra ajudou como é que eu ia dizer? A iluminar um bocado o caminho. Portanto, aqui neste meio tempo houve uma aprendizagem de meditação, é isso? Eu já tinha começado a fazer meditação antes, mas depois foi um recurso muito importante. Até a própria pessoa, o Luís, que foi o meu orientador de meditação, eu lembro-me de um dia ter sonhado que o procurava e dizia, durante este processo, eu sabia que ia morrer no meu sonho. E eu vou ter com o Luís e digo: Luís, estou apaziguada, mas preciso que me ajudes a morrer. Eu quero que estejas ao meu lado quando eu morrer. Porque esta questão da meditação e dos estudos sobre o budismo e tudo mais, eu não sou religiosa, mas a realidade é que foi
se tivermos que pensar em algo espiritual, foi neste caminho que eu encontrei algum conforto. E depois, 2 coisas foram muito importantes, para além disto. O amor. O amor foi a coisa mais importante de todas. Porque eu tinha um lema que é um bocado piroso, mas eu vou partilhar convosco, que é... Partilha. O amor cura, a quimio ajuda. E de facto a quimioterapia salva vidas, mas eu acho que as vidas só valem a pena ser salvas se de facto existir amor. E o amor que eu senti por parte de tantas pessoas foi tão grande que numa dada altura eu penso, se eu morrer, eu morro full, eu estou cheia de amor. Tenho pena pelas pessoas que entretanto ficam cá, porque depois eu acho que gostam de mim e acho que vão sofrer, porque eu quando morrer já não vou estar a sofrer, não é? A morte é incompatível com consciência e portanto também é incompatível com o sofrimento. Mas de facto sentir amor é uma coisa muito importante. E voltando à história, se calhar vou aproveitar, voltando à história sobre o país budista, eu aproveito para dizer que eu acabei os meus tratamentos em maio. Não, mentira, eu acabei os meus tratamentos um bocadinho mais cedo, mas quando eu sou declarada oficialmente em remissão da doença, é muito perto do meu aniversário, em junho. E eu fiz uma festa eu organizei uma festa com alguns amigos e o meu pai estava a conduzir para me levar para a festa com os meus amigos. Ele estava a ir para o sítio errado e eu estava a ficar super irritada porque nós achamos que começamos a priorizar outras coisas na nossa vida, mas a realidade é que eu acho que nós continuamos a irritar-nos com pequenas coisas mesmo depois de sobrevivermos a uma doença. E entretanto eu percebo que ele me está a levar para outro sítio e eu começo a ver carros conhecidos, como por exemplo o carro da minha chefe, carro de outros amigos e família, e eu percebo que me estão a organizar uma festa surpresa, os meus amigos, a minha família, que me emocionou imenso, e isto faz parte desta avalanche de amor no qual eu fiquei felizmente soterrada. E o que é que eu quero dizer com isto? Que apesar de não se prender com a prenda em si, isto teve um significado enorme para mim. Os meus amigos e a minha família juntaram-se e na minha festa ofereceram-me um porquinho alheiro que eu parti e tinha lá dinheiro suficiente para eu visitar um país maioritariamente budista. E portanto, os meus amigos e a minha família ofereceram-me uma viagem à Tailândia que eu fiz no ano seguinte. Ou ainda no final desse ano, no final de 2018. Sim, exato. E por isso, isto é só um bocadinho... E como é que foi essa viagem? Queres partilhar? Sim. Esta viagem teve um significado muito especial porque foi, no fundo, o encerrar de um ciclo difícil e foi altamente inspirador. Porque isto vem um bocadinho da influência da meditação e deste estudo um bocadinho superficial do budismo, não é? Porque não sou especialista nem pouco mais ou menos, mas esta leitura curiosa que eu fiz de algumas coisas e de facto foi um marco. Foi muito importante por eu ter conhecido o país, por eu ter conhecido um bocadinho da cultura, pelas pessoas com quem eu fui. Eu diverti-me imenso, eu ri-me muito, tive muitas experiências engraçadas. E eu que detesto andar de avião, que é mais um medo que eu tenho, é só mais um também. É uma coleçãozinha de meses. E eu que detesto andar de avião, também foi uma experiência interessante, porque eu cheguei, sentei-me e pensei, eu consegui estar 12 horas dentro de um avião, mais os extras. Uau! 12 horas para lá, 12 horas para cá, portanto, a partir daí eu acho que já sou capaz de tudo. E por isso foi mesmo muito interessante. Mas, ainda voltando, porque me tinhas perguntado sobre dos recursos e estratégias. Houve outra questão que foi: eu tenho um pavor da morte, e o que é que eu vou fazer com isto? E então, o meu terapeuta, na altura, aconselhou-me a ler um livro que é o De Olhos Fixos no Sol, do Irving Yalom, salvo erro.
porque nem o sol nem a morte se podem olhar de frente. E de facto nós não temos essa capacidade. É muito difícil para nós, enquanto seres humanos, olhar para a morte, para a ideia da finitude, sobretudo se for a nossa e das pessoas que nós mais amamos, e conseguir lidar com. E então, com recurso precisamente àquilo que o autor tinha escrito, eu comecei a perceber o que é que era importante para mim de fazer em vida para começar a aceitar melhor a ideia da morte. Okay. E comecei a fazer algumas coisas, nomeadamente dizer às pessoas que gostava delas, tentar ir todos os dias para a cama com a vida relativamente resolvida. Lá está, pensando no pior cenário. Se me acontecer alguma coisa, a realidade é que isso foi-me dando conforto. Eu agora já não penso tanto nisso, obviamente tento dar-me bem com as pessoas e não levar coisas mal resolvidas para a cama, mas ainda assim, na altura, pensar nisso e pensar qual é que seria o meu legado, o que é que eu vou deixar cá, porque acho que o legado é uma coisa importante. Vou deixar filhos, um livro, plantar uma árvore, quer dizer, pus isso em cima da mesa e de facto fui escolhendo as coisas que eu queria fazer, porque eu não vou deixar cá nada, creio eu, mas a ideia de eu poder estar a construir alguma coisa que quero deixar e a ideia de que pode ficar cá ajuda-me, mesmo que, lá está, isto pode ter efeito placebo, está tudo bem, o efeito placebo é incrível. Mas a ideia de poder estar a trabalhar para deixar um legado também foi uma das minhas estratégias e que de uma maneira continuo a fazer. E ainda continua a acontecer. Sim. Que aprendizagens tiraste desta experiência? Isto é uma pergunta muito difícil. Aprendizagens é uma imensidão de coisas, mas há algumas assim que se destacaram? Aprendizagens, sim, tenho algumas aprendizagens importantes. Uma delas é a questão de tentar não sofrer por antecipação, porque de facto a nossa imaginação leva-nos para locais muito sombrios quando estamos carregados de ansiedade que influenciam o nosso pensamento e influenciam até a forma como conseguimos ver o futuro e de facto ele transforma-se numa coisa má. Mas esta questão do dizer às pessoas que se gosta delas, acho que é uma coisa muito importante. E depois houve aprendizagens, houve coisas que eu retirei na ótica da pessoa que esteve doente, teve um processo de doença, um processo de tratamento. Houve várias aprendizagens que eu depois tentei utilizar, utilizar a meu favor e a favor das pessoas que eu servia. E eu acho que essas foram muito úteis, até porque esta questão do querer deixar alguma coisa, querer deixar um legado, um dos legados eventualmente será eu ser boa para as outras pessoas, nomeadamente na minha profissão, e conseguir desempenhar de forma a fazer alguma diferença e dar algum conforto adicional. Uau. E utilizar estas coisas para com os doentes e com as suas famílias, eu acho que foi uma das maiores aprendizagens que eu tive. Uma pergunta muito difícil, mesmo. Se pudesses voltar atrás e falar com a tua versão mais frágil, nesse momento super frágil, o que é que lhe dirias? Aceita o mais rápido possível, porque acho que é depois da aceitação que se consegue emergir novamente, que se consegue voltar à tona e nadar com mais força, porque aquele processo de coitadice que eu tive durante algum tempo não me facilitou de forma nenhuma. Mas por outro lado também aceitar esse lado também foi importante. Foi, no fundo, acho que lhe dei espaço, apesar de ele ser arrastado um bocado, dei-lhe espaço, mas eu acho que se voltasse atrás era o que faria. Mas é um processo e portanto há a necessidade, não é, de passar também por essa fase, aceitar que se vai passar pelo luto de quem éramos, não é, e a transformação de quem se tornamos depois. E isso tem todo um processo que é necessário passar. Demora o seu tempo. Exatamente, claro. Exatamente. Que mensagem gostarias de deixar a alguém que esteja hoje
neste momento, que está a ver este programa, provavelmente, a passar por uma dificuldade similar? Que as pessoas se foquem em tudo de bom que têm. Eu percebo que existem pessoas, algumas pessoas não têm de facto muitos privilégios em muitos sentidos, e são pessoas que por vezes não têm muito onde se agarrar, e isso não aconteceu comigo. Eu tinha muitas redes, mas eu acho que é focar nas coisas boas, e sobretudo de onde puder emergir amor, que as pessoas aproveitem e que tentem pensar neste tipo de experiências como uma forma de enriquecimento, porque elas também trazem coisas boas. Embora tragam muito sofrimento, elas também trazem coisas boas. E como dizia um amigo meu, vamos acreditar que as pessoas têm uma percentagem de azar na vida, e depois, quando as coisas passam, tudo melhora. Exatamente. E todos temos uma cota, não é? De azar. Qual é que é a tua definição pessoal de superação? O que é para ti fazer a superação de algo? Eu acho que está relacionado com aquilo que eu estava a dizer há bocado, que é conseguir olhar para uma situação dolorosa e ainda assim sentir alguma alegria e algum conforto. Acho que é quando se ultrapassa essa linha do medo, da tristeza, da autocomiseração, etc, etc. Quando ouvir as máquinas de quimioterapia ao fundo deixam de dar náuseas, e quando se começa a conseguir, em vez de olhar para a náusea e olhar para a dor e olhar para todas as alterações que existiram e a ausência de cabelo e as olheiras, e quando se começa a perceber, quando se começa a lembrar sobretudo do sol na esquina da igreja, nas ondas gigantes da Nazaré, dentro de um carro a chover, com o gorro enfiado na cabeça, mas no quentinho, depois no calor da família no final do dia. Quando as boas memórias passam a pesar mais na balança do que as más, eu acho que aí pode-se começar a falar em superação. É a minha opinião. Portanto, é o ponto de vista. Sim. É a forma como se vê a vida. É a forma como se vê a vida, sim. E é a forma como o pensamento depois associa algo de bom, em vez de ir buscar o pior que aconteceu. Associa e valoriza, sim. Não é? Associa e valoriza. Se pudesses resumir o teu processo, a tua história, numa só frase, qual seria essa fase inspiradora que partilharias com as pessoas? É uma pergunta difícil. Se eu pudesse resumir numa só frase. Sim. Estou a repetir. Inspiradora. Isto dá-me Inspiradora. tempo a pensar. Não sei, assim de repente é um bocadinho difícil. Já disseste aqui várias, não é? O amor cura mais que a químio. Sim, amor cura, químio ajuda. Exatamente. Podia ser essa a minha frase, mas eu de facto acho que essa questão do amor, acho que não tenho uma frase inspiradora para deixar. No entanto, acho mesmo que a questão do amor é a mais importante. Isto pode parecer um bocadinho clichê, mas o amor assume muitas formas. E quando nos trazem um bolinho a casa, ou quando nos trazem um garrafão de água porque nós não conseguimos ir ao supermercado comprar, isso são formas de amor. Uhum. E sem dúvida, não nos devemos agarrar só às formas tradicionais e começar a perceber que nos pequenos gestos e nas pequenas intenções estão grandes valores e de facto esses fazem diferença na vida das pessoas. E aprender reaprender a identificar o valor nos pequenos gestos
E eu acho que é o que eu tenho para vos deixar. Está ótimo, está ótimo. Um livro, uma frase, uma música, alguma coisa que marcou, inspirou a tua jornada que queiras partilhar? Ora, música, eu não sei dizer, não sei dizer títulos, mas eu quando estava doente ouvia de uma forma muito muito frequente uma cantora que se chama Mowgli. Porque vi num documentário sobre que começava no Alasca e acabava no México, em que eles transformavam uma carrinha e procuravam o caminho da felicidade, e a música para mim foi verdadeiramente inspiradora. Portanto, fica aqui a cantora. A partilha, eu acho que ela já não, eu acho que na realidade acho que ela já não canta, pelo menos sozinha. Mas o livro para mim é muito claro, e lamento se voltar ao mesmo tema, mas para mim o livro do José Saramago, As Intermitências da Morte, foi o livro que mais me marcou, não só dessa fase, mas da minha vida toda, e que vai muito, e na minha opinião vai muito de encontro a isto. A interpretação que eu faço é precisamente esta, de que o amor pode ser mais forte do que a morte, porque pode fazer com que a morte deixe de matar, sei, quer dizer. Não, mas a questão do sentido, de dar sentido aos nossos dias, pode ter muito mais peso do que de facto a ideia de que esses dias possam acabar. Sem dúvida. E a música não, relativamente à frase que vem precisamente de uma música, é o melhor, é aquela do Vinícius de Moraes, que diz que é melhor ser alegre do que ser triste, não é? Do Samba da Benção. Porque depois desta fase que eu passei de doença, eu continuava a frequentemente revisitar a doença e a possibilidade de estar doente outra vez, e ficava deprimida, e ficava tristíssima, e ficava a antecipar tudo aquilo que eu tinha passado, todos os cenários negativos a acontecerem outra vez. E um dia eu pensei se era assim que eu queria ser lembrada, como uma pessoa que estava sempre triste. Então comecei a ouvir, quando estava a ficar assim sem forças, a entrar naqueles pensamentos catastróficos, eu punha essa música a tocar e cantava. E depois pensava, mesmo que eu morra, mesmo que eu fique doente outra vez, eu prefiro ser lembrada como aquela que estava alegre ao invés de ser aquela que estava triste. Adoro, muito bom a partilha. Uma última pergunta, só para terminarmos. O que é para ti viver de forma incrível? É ter medo e ir com medo, e levar o medo e trazê-lo outra vez e integrá-lo na felicidade. Acho que é essa a minha definição de ser incrível. É pegar no medo e integrá-lo e fazer com que ele faça parte da felicidade. Fazer do medo a voz. Por exemplo. Mesmo que seja uma voz aterradora, estar lá a voz na mesma. Ok. Obrigada, Patrícia, por teres vindo. Obrigada pela tua partilha. Obrigada a si que nos está a ouvir. Temos aqui então uma partilha de uma pessoa incrível. Tirem as vossas conclusões. Eles nunca acham que são incríveis. Não acho. Mas, de qualquer das formas, obrigada e agradeço. Da nossa pessimista consorte favorita. Obrigada a todos por estarem aí. Obrigado por estarem connosco. E até à próxima.